Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia para todos. Então, hoje, dia 9 de julho, nessa quarta-feira, nós vamos meditar esse evangelho de Mateus 10, 1 a 7. Pedindo a Deus a luz do Espírito Santo para que guie a nossa compreensão, nosso entendimento sobre a palavra e como vivê-la em nossa vida. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade. Vamos então agora iniciar o anúncio e proclamação do evangelho. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus ele enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, vai nos revelar algumas camadas dentro da palavra sobre a questão da identidade, sobre a questão da missão e o próprio coração de Cristo que se revela aí. Existe, antes de tudo, um chamado, mesmo dentro da imperfeição dessas pessoas, que a gente pode dizer, pessoas frágeis, pecadoras, imperfeitas. No entanto, elas estão sendo chamadas. Então, Jesus ele não chama aqueles que já estão, entre aspas, prontos. Ele chama os imperfeitos mesmo, tá? Não existe as pessoas prontas e perfeitas, existem os imperfeitos. A lista inclui um cobrador de impostos, portanto, uma pessoa duvidosa, trabalhava no Império Romano, um império opressor, que é Mateus. Ele chamou um zelota, que é um revolucionário que era contra Roma, queria guerra contra Roma para tirar Roma da terra de Israel. E ele chama também alguém que será um futuro traidor. Se a gente for olhar, então, na situação humana daqueles que Jesus está chamando, a gente percebe que são falhos, são contraditórios até, mas são aqueles que são chamados. Não existe o perfeito e o pronto. Não existe essas pessoas concretas e reais. Deus ele não espera o mérito, né? Ele não espera o mérito. A sua graça vai transformar, sim, a fragilidade em um instrumento. A fragilidade é transformada em instrumento. Então, o que existe é a fragilidade humana, o ser humano fraco e pecador. Mas é isso que vai ser instrumento de Deus, porque assim se manifesta a sua força, né? Portanto, ele também concede poderes aos seus discípulos, dizendo, entre aspas, vocês vão expulsar os espíritos maus e curar. Ora, esse poder que é concedido não é um poder que é dado para dominação. Também ele é um poder dado para libertação. Então, não está em função deles, está em função do bem maior do reino de Deus e das pessoas chamadas à conversão. Ou seja, eles são chamados a restaurar a humanidade. E existe uma prioridade que Jesus está dando também nessa missão para eles. Aqui, entre aspas, aparece no versículo 6, vocês devem ir às ovelhas perdidas. Colocou-se aqui, entre aspas, porque isso aqui chama atenção. Então, eles não devem ir primeiro aos pagãos. Então, isso aqui não significa que está menosprezando os pagãos, mas no primeiro momento é um foco estratégico, pois eles precisam primeiro atentar-se ao povo da aliança. Eles foram os primeiros que foram chamados, que é Israel. Então, eles têm uma prioridade, porque eles são os mais próximos. Então, primeiro para eles. Então, esse anúncio. A nossa missão começa no lar espiritual. A nossa missão começa no lar geográfico. A gente não tem que pensar longínquamente. Primeiro entre os nossos. É entre os nossos que deve acontecer o anúncio e a missão. Agora, os nomes também carregam um certo significado, porque Pedro, Simão Pedro, que vai ser depois a rocha. A gente tem Tomé, aquele que é cheio de dúvidas, o duvidoso. Nós temos Mateus, um ex-cobrador de impostos. Veja que, então, Deus ele não apaga as histórias. Essas histórias contam alguma coisa da vida dessas pessoas, dos seus erros, suas falhas, seus pecados, etc. E Deus, agindo na história delas, vai redimir a história dessas pessoas. Portanto, os nomes carregam em si uma espécie de mudança em processo. Existe um processo acontecendo na vida, de graça na vida dessas pessoas, que estão mudando elas. Mas elas carregam esses nomes, que para nós lembram várias coisas, várias situações, uma história de fragilidade, certamente, mas nós somos chamados como pessoas que testemunham a graça de Deus. Então, vamos contar a história da mudança
da cura, da bênção, da graça ocorrida na nossa vida. É assim. De fato, Jesus ele aponta que existe uma urgência muito grande no anúncio, que não se deve perder tempo. O reino dos céus está próximo, entre aspas. Quer dizer, a resposta é agora. Deus ele está agindo e intervindo na história agora. Então é agora, não é para amanhã. É agora, é hoje. E para a nossa vida também o chamado é para hoje. Será que como os 12 a gente aceita o chamado na nossa vida? Mesmo na imperfeição? Porque existe a desculpa de dizer que não sou eu, não estou pronto, não é para mim. E às vezes a gente usa a imperfeição como desculpas, né? Será que a gente, de fato, está disponível para ser um instrumento de Cristo no reino dele? Vamos pensar nessa realidade, né? Pedindo a Deus a nossa conversão também. Vamos encerrar agora com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo, essa meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.